Bem-vindos, amigos da Globo. Estamos aqui com nossos 30 mil seguidores. Final do BBB. Final do BBB para assistir a primeira aula da série Instabilidade Postural e Quedas. Serão diversas aulas deste tema. Falar de conceitos, números, depois a gente vai falar de avaliação, depois a gente vai falar de tratamento. É uma das coisas mais gostosas de avaliar e de tratar em gerontologia, em todas as áreas. Aposto que vocês vão usar muito disso para os pacientes na neuro, ortopedia, pediatria e por aí vai. Tem vários instrumentos, eu vou passar para vocês os que a gente mais usa, mas vocês vão escolher, obviamente, de acordo com o que for necessário para o seu paciente. Então, vamos começar. O equilíbrio, né, o controle da postura, o que é isso? É nossa habilidade de manter a projeção do nosso centro de massa dentro da nossa base de suporte. Então, se eu estou com os pés unidos, os limites da minha base de suporte estão diminuídos. Mas se eu consigo manter a projeção do meu centro de massa ali sem muita oscilação, eu estou equilibrada. Quando eu estou, obviamente, com a base mais larga, os limites da minha base de suporte estão maiores e fica mais fácil de manter a projeção do centro de massa ali dentro. Todo mundo, naturalmente, já tem uma oscilação. A gente não fica completamente parado. Mas, hoje, sabe-se que nos idosos, essa oscilação tende a ser maior. Se o idoso for diabético, maior. Se o idoso tiver alteração visual, maior. Se o idoso tiver fraqueza muscular, maior. E eles vão somando esses fatores de risco para ter desequilíbrio. Então, o que é conseguir manter o equilíbrio e o controle? É conseguir manter uma relação adequada entre o corpo, o ambiente, na realização de uma tarefa, que é esse desenho aqui, ó. O indivíduo, estando em determinado ambiente, consegue realizar aquela tarefa. Por que esse esquema é tão importante para a hora da gente avaliar e para a hora da gente tratar? Eu estou tratando um idoso que cai demais. É um idoso que cai demais. Ele enxerga bem? Ele tem diabetes? Ele está deprimido? Ele tem demência? Ele está caindo onde? Na casa dele? Na rua? Na roça? No chão liso? No chão esburacado? Ele caiu quando ele estava fazendo o quê? Levantando? Fazendo slackline? Jogando vôlei? Então, na hora de avaliar e na hora de tratar a mesma coisa. Não adianta eu vir aqui fazer reforço com esse indivíduo se eu não der orientações sobre o ambiente, se eu não adequar a tarefa ao que ele consegue realizar. Então, não se esqueçam destes 3 componentes. E dentro do indivíduo, a gente tem a mesma representação para falar de 3 sistemas que a gente depende deles para ter um bom controle postural. A cognição. Essa pessoa está atenta, está motivada, sabe reconhecer situações de risco ou se arrisca demais. Esse indivíduo tem um bom sistema de percepção, sistema visual, sistema vestibular e sistema somatosensorial. Ele está enxergando bem, ele tem um equilíbrio bom, ele tem sensibilidade nos pés. E o sistema de ação. Ele tem força, flexibilidade, ADM, resistência, velocidade de marcha, alinhamento postural. Então, o indivíduo, para ele contribuir plenamente para estar num ambiente fazendo uma tarefa, ele precisa ter preservado todos esses sistemas aqui. E o que a gente encontra num idoso saudável? Fisiologicamente, já diminuição da acuidade auditiva, diminuição da acuidade visual, alteração da pele, dos pés, alteração de fechamento e abertura das pupilas para adequar a luz, diminuição da velocidade de reação, diminuição da potência e por aí vai. Diminuição de massa muscular. Então, fisiologicamente, um idoso já está num leve prejuízo com o que ele pode oferecer aqui.
Então, ser idoso já é um fator de risco para queda. Se esse idoso ainda tiver comorbidades, mais ainda. Quais que são, então, os nossos mecanismos para controlar a postura? A gente tem os ajustes antecipatórios e os ajustes compensatórios. A gente aprende esses ajustes na infância e vai fazer eles para o resto da vida, a não ser que a gente tenha demência. Então, os ajustes antecipatórios são aquelas estratégias que a gente realiza antes de desequilibrar. Então, por exemplo, você está dentro de um ônibus, você vê que o motorista vai acelerar o ônibus, você já abre a perna e faz flexão de quadril e joelho e gruda no chão do ônibus. Você está andando na FUNSES e você vê que tem uma placa chão molhado, você diminui a velocidade antes de desequilibrar, beleza? Os ajustes compensatórios acontecem depois que a gente já sofreu alguma perturbação. E aí a gente tem 3. Tem a estratégia do tornozelo, a estratégia do quadril e a estratégia do passo. A estratégia do tornozelo é quando a gente sofre uma perturbação lenta ou uma perturbação pequena. Você está bem estável, numa superfície bem estável, e alguém vem te dar um empurrãozinho. Ou você está lá em pé no ônibus, mas está bem estável, o ônibus dá uma aceleradinha, uma freadinha. O que que você faz? Dorsoflexão ou flexão plantar. Então, se te perturba para trás, você faz dorsoflexão e volta e pronto. Se te perturba para frente, você faz flexão plantar, volta a projeção do centro de massa para a base e pronto. Então, é uma ativação muscular de distal para proximal. Se a perturbação for um pouco maior ou mais rápida, ou quando a superfície que você estava não é tão larga, não é tão estável, aí a gente usa a estratégia do quadril, que é de ativação próximo distal. Você, se ocorrer uma perturbação que te empurra para frente, você vai fazer extensão ou flexão de quadril para equilibrar. Se for de um lado para o outro, aí você vai fazer flexão lateral do tronco, né, para te equilibrar. Então, você tá lá no ônibus, o ônibus balançando, alguém te empurra para frente, você vai lá para frente. Para não cair para frente, você, opa, estende o tronco para compensar aquela alteração. Agora, se a perturbação for tão grande ou tão rápida que a projeção do seu centro de massa saia da base de suporte, não tem jeito, você tem que catar cavaco. Aí você tem que dar passo. Você pode dar 1, você pode dar 2, você pode dar 3, até conseguir voltar o centro de massa para dentro da sua base de suporte. Vocês conseguiram entender esses 3? Então, vamos pensar isso tudo no idoso, que a gente já falou, né? Que fisiologicamente ele perde massa, perde flexibilidade, perde coordenação, perde velocidade, resposta motora e perde acuidade visual e auditiva. Então, fisiologicamente, o idoso já representa um fator de risco para queda. O que é a queda, então? É o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição que estava. Então, se a pessoa está em pé e cai sentada na cama, é queda. Se a pessoa está sentada na cama e cai de bumbum no chão, é queda, porque ela saiu de um nível superior para um nível inferior, não intencionalmente. Então, a queda é determinada por circunstâncias multifatoriais que atrapalham a estabilidade e a pessoa não consegue corrigir em tempo hábil. Então, as quedas entre pessoas idosas são um dos maiores problemas clínicos e considerado um problema de saúde pública, porque além de ser muito comum, tem muitas complicações secundárias de saúde e de custo assistencial. Então, a queda ela tem altos índices de mortalidade e de morbidade.
As causas de quedas incluem fatores internos, né, intrínsecos, comportamentais e ambientais. Então, lembrando os 3 fatores aqui: o indivíduo, a tarefa e o ambiente. Sendo que, quanto mais fatores de risco, maior é a probabilidade de ocorrência de queda. Quanto mais incapaz, quanto mais dependente for o idoso, maior a chance de queda. Então, quais que são os idosos que têm maior risco de cair? Idosos que têm enfermidades, que principalmente levem à alteração de mobilidade, equilíbrio e controle postural. É o principal problema de cuidar da saúde em idosos, é a principal causa de morte por lesão não intencional, está entre as principais causas de levar o idoso a ter que morar numa instituição de longa permanência e tem um sistema de altíssimo custo, esse AL é com L, alto custo com cuidado à saúde. No Brasil, quase 14% dos idosos são considerados caidores, que é o dobro da taxa dos países orientais. Por quê? Idosos dos países orientais são mais ativos. Quais que são, então, os fatores de risco intrínseco ou internos? Já ter caído antes, quanto maior a idade, sexo feminino, uso de 4 medicamentos ou mais, e principalmente medicamentos neurológicos, psiquiátricos, péssima condição clínica, então aquele idoso com várias doenças, sedentarismo, estado psicológico alterado, depressão, deficiência nutricional, declínio cognitivo, deficiência visual, doenças ortopédicas e estado funcional. Por que eu deixei por último o medo de cair? O medo de cair pode ajudar ou pode atrapalhar. A gente já conversou sobre isso. Quando aquele idoso tem um medinho de cair, ele para de fazer algumas atividades arriscadas, como subir no telhado, correr no morro, usar um sapato instável. Aí ajuda. Agora, se o medo de cair for tanto que faz com que esse idoso pare de ir na igreja, pare de ir na padaria, pare de ir no jardim de casa, pare de fazer tudo, ele piora, porque essa pessoa tem tanto medo de cair que não faz mais nada, perde força, perde resistência, perde equilíbrio, qualquer coisa que for fazer, ele cai. Então, na avaliação, a gente pergunta para o paciente se ele tem medo de cair, e se ele tiver, a gente pergunta, esse medo te atrapalha em alguma coisa no dia a dia? Esse medo fez com que você reduzisse suas atividades no dia a dia? Porque se sim, é muito grave, né? Quem tem mais medo de cair? Mulheres, idosos muito idosos, idosos que já caíram antes, idosos frágeis e idosos que têm mobilidade diminuída. Os fatores de risco externos ou extrínsecos. Iluminação inadequada, que pode ser uma iluminação baixa ou uma iluminação forte demais, direta no olho do idoso. Superfície escorregadia, tapete, fio solto, degrau muito alto, muito estreito, rampa, escada sem corrimão, prateleira muito alta ou baixa, o idoso ou tem que subir em algum lugar ou tem que agachar para pegar, roupas e sapatos inadequados, ruas mal conservadas e órteses inapropriadas. Então, pode ser uma bengala que está inadequada, pode ser uma prótese que está inadequada, isso tudo também pode levar o idoso a cair. Então, por que os idosos caem? Os idosos que caem sempre, né, idosos caidores, têm a chance de cair aumentada se forem viúvos, separados ou desquitados, se não têm o hábito de ler, se já tem história de fratura, se tem comprometimento ou dificuldade em AVD, se acham que sua saúde é ruim e se tem uma ruim percepção da visão. Então, gente, a gente vai juntando as várias alterações fisiológicas, as várias alterações de hábitos de vida, e quanto mais alterações, obviamente, maior é o risco de queda. Nas pessoas com mais de 85 anos de idade, que são os idosos bem idosos, né?
aproximadamente 2/3 das mortes são decorrentes de queda. Dos idosos que moram na comunidade, que tem mais de 65 anos, então vamos lá. Idosos mais de 65 anos, mas que moram na casa deles. 30% sofre pelo menos uma queda por ano. Quando a gente vai em idosos que moram em suas casas, mas pega só acima de 80 anos, de 30% passa para 40%. E quando a gente pega idosos que moram em instituição de longa permanência, passa para 66% a porcentagem de idosos que sofrem pelo menos uma queda ao ano. Consequências importantes das quedas, então. Fraturas, lesões graves de tecido mole, imobilização, hospitalização. E aí isso é uma coisa engraçada, porque a família e o idoso muitas vezes só lembra que caiu quando teve uma lesão grave. Quando não machucou, nem lembra que caiu. Então, se um idoso caidor te fala que caiu 3 vezes no último ano, pode ter certeza de que ele caiu mais. Então, alguns outros traumas que não são tão falados assim, mas que existem, são os traumas psicológicos. O idoso que cai pode ficar com muito medo de cair, pode ficar ansioso, pode restringir suas atividades, a família pode super proteger, pode ser um idoso que vai começar a fazer tudo no quarto, não vai fazer mais nada na casa com a família, não vai sair de casa de tanto medo de sofrer uma queda. Então, a queda leva ao medo de cair, que leva à perda da confiança do paciente e da família, que leva esse paciente a restringir suas atividades e ficar isolado e dependente. Aí, quando ele precisa fazer qualquer coisa, ele sofre outra queda. Então, a gente tem que encontrar onde quebrar esse ciclo para esse idoso parar de sofrer quedas. Então, vamos para a avaliação da instabilidade postural. E para a gente tratar as quedas desse idoso, a gente tem que avaliar quais os fatores de risco que esse idoso tem para queda e o que está levando esse idoso a cair. Então, o primeiro passo na nossa avaliação, obviamente, depois de toda a anamnese, que vocês já sabem fazer de cor, é avaliar quais os riscos de queda, quais os fatores de risco para queda que esse paciente possui. Para isso, a gente tem um instrumento que eu já mandei aí para vocês, que chama Quick Screen. Eu vou abrir aqui. Esse Quick Screen, ele é um rastreamento super rápido de vocês fazerem com o paciente. Vocês estão vendo? Aí eu vou ter que parar a apresentação aqui para... Então, eu vou ter que parar a apresentação aqui para apresentar o Quick Screen. Foi? Apareceu? Agora apareceu. Tá. Apareceu. Então, esse aqui. Ele é um rastreamento de risco de queda. Então, você vai marcar se sim ou não. Quedas anteriores. Teve uma ou mais quedas neste último ano? Sim ou não. Usa 4 ou mais medicamentos, sendo que vitamina D, ferro, essas coisas não é medicamento, tá? Usa 4 ou mais? Sim ou não. Dentro desses medicamentos, tem algum medicamento neurológico, psiquiátrico? Sim ou não. Aí a gente faz o teste da acuidade visual, que vocês já viram aquela tabela. Lembram que pode ser do E ou das letras? Se a pessoa não conseguir ler todos da quinta linha, a gente marca sim. Se a pessoa conseguir, a gente marca não. Deu pra vocês entenderem que sempre o sim é que é o ruim? Sensação periférica. A gente faz o teste com monofilamento nos maléolos. Incapaz de sentir sim. Sentiu? Marco não, porque o sim é que é o ruim. E depois a gente tem 3 testes físicos. A gente faz a posição semi-tandem, 10 segundos.
Faz o teste de passo alternado, põe um degrauzinho ou uma escadinha na frente do paciente, ele tem que bater perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda. E numa cadeira, ele tem que fazer 5 levantar e sentar em 12 segundos. Então, sempre é incapaz, porque sempre o sim é que é ruim, beleza? Depois você vai somar quanto sim esse paciente teve. Se o paciente teve 0 ou 1 sim só, ele não tem aumento de risco de cair, ele tem a mesma chance de risco de cair que qualquer pessoa. Se esse paciente tem 2 ou 3 fatores de risco, se ele teve 2 ou 3 sim, ele tem 1,7 vezes mais chance de cair. Se ele teve 4 sim, ele tem 4,7 vezes mais chance de cair. Se ele teve 5 ou mais sim, ele tem mais de 8 vezes a mais chance de cair. O que é legal do Quick Screen? Ele já fala o que a gente tem que fazer. Então, se esse paciente aqui ganhou nota ruim por causa de remédio, nós vamos encaminhar ele para o médico dele, para um geriatra, para rever a medicação. Se esse paciente aqui não está enxergando, mesmo com o óculos, nós vamos encaminhar ele para o oftalmologista ou chegar a diabetes. Se esse paciente não está sentindo no pé, orientar, checar se ele não tem diabetes, porque aí está com sensibilidade diminuída. Se esse paciente tomou nota ruim em equilíbrio, alternar o pé no degrau e levantar da cadeira, ele tem que fazer atividade física ou fisioterapia. Então, vocês entendem que ele mostra para a gente o fator de risco e já dá para a gente a sugestão do que esse paciente deveria fazer. Ok? Vou voltar, então, lá para a apresentação. Então, vocês aplicaram esse rastreamento. Ele te fala qual fator de risco que o paciente tem para a queda. Ele ainda não fez avaliações mais específicas, né? E aí, a gente vai para avaliar os 3 tipos de equilíbrio: estático, dinâmico e funcional. Hoje eu vou falar para vocês do estático. Na próxima aula, a gente fala do dinâmico e funcional e já começa a pensar no tratamento. Por que tem esse tanto de avaliação? Tem que fazer todas? Não, você tem que fazer o que você acha que tem a ver com o seu paciente. Então, vamos supor que você vai atender um idoso, mas que é um idoso jovem, que é atleta, que fazia muita atividade física, que alimenta bem, que tem um envelhecimento ativo. Aí ele está sofrendo queda. Você vai e faz a avaliação só do equilíbrio estático, que é o equilíbrio quando a gente está parado. E o idoso faz tudo bem, como é o caso do paciente que a gente ia avaliar, que tem Parkinson. Você avalia o equilíbrio estático dele, é ótimo. Mas você fala, gente, esse paciente não tem nada. Aí, de repente, você avalia o equilíbrio dinâmico, tá péssimo. Então, a gente tem que avaliar todos sim, tá bom? Opa, voltou aqui. Ué? Então, para avaliação do equilíbrio dinâmico, estático, a gente tem esses 4 testes aí. Vocês já ouviram falar em algum? Ninguém respondeu. Então, a gente tem o teste de Romberg, teste de interação sensorial. Já ouvi. Já ouviram. O teste do cutucão do externo e alcance funcional. Tenho certeza que vocês já ouviram falar de todos. Então, o teste de Romberg modificado, né? Deixa eu colocar a fotinha aqui, a imagem aqui para vocês verem. Então, tem essas 4 posições que a gente pode testar e também tem a 5ª posição, que é apoio unipodálico. O ideal é a gente testar de frente para o espaldar ou dentro da barra paralela, para não ter risco, né, de queda. Então, em cada uma dessas 4 posições e a 5ª posição do apoio unipodálico, cada hora com o pé, obviamente, a gente vai testar 30 segundos com olhos abertos e depois 30 segundos com os olhos fechados.
O paciente pode tentar 3 vezes. Se ele conseguir ficar os 30 segundos sem precisar segurar, sem abrir o olho, sem mexer o pé, você vai marcar negativo. Se o paciente não conseguir, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, você vai marcar positivo. Então, pés separados confortavelmente, 30 segundos de olho aberto, 30 segundos de olho fechado. Pés unidos, 30 segundos de olho aberto, 30 segundos de olho fechado. Semi-tandem, 30 segundos de olho aberto, 30 segundos de olho fechado. Tandem, 30 segundos de olho aberto, 30 segundos de olho fechado. E depois, se quiser, pode evoluir para unilateral. Vamos supor que o paciente conseguiu aqui de olho aberto, negativo. Conseguiu de olho fechado, negativo. Chegou nessa segunda posição aqui, conseguiu de olho aberto, negativo. Quando fechou os olhos, não conseguiu. Então, pé junto, olho fechado, negativo. Positivo. Então, o paciente não conseguiu de olho fechado. Como ele conseguiu de olho aberto, você pode voltar e evoluir para essa base aqui de olho aberto. Mas se ele não conseguiu aqui de olho fechado, você vai aqui de olho fechado? Não vai, beleza? Então, vamos supor que esse paciente conseguiu tudo de olho aberto, mas de olho fechado não conseguiu. O que isso fala pra gente? Esse paciente está precisando muito da visão para conseguir equilibrar. Significa que o sistema vestibular e propriocepção, sensibilidade dos pés não está ajudando tanto quanto deveria. Deu para vocês entenderem? Então, 30 segundos em cada posição. Se o paciente completa, é negativo. Se o paciente não consegue, é positivo e ele tem 3 chances para cada posição. O próximo de equilíbrio estático é muito parecido com o Romberg. E se você fizer o Romberg, para você fazer isso aqui é só acrescentar mais uma posição, que é superfície instável. Então, você vai pegar uma almofadona, ou o bozu, ou uma superfície bem instável, e fazer olho aberto e olho fechado, porque o resto é a mesma coisa do Romberg, beleza? Então, o que ele fala para a gente? As implicações, né? Se o paciente precisa muito da visão, é porque o sistema vestibular e sensorial não estão ajudando muito. Se você deixa a visão e põe esse paciente num colchão mole, e mesmo enxergando ele não consegue, é porque a propriocepção dele está muito ruim, ele só consegue ficar estável numa superfície estável. Se você tira a visão e tira a superfície estável, o sistema vestibular tem que dar conta dele equilibrar. Agora, se esse paciente está com o sistema vestibular ruim, ele não vai dar conta de ficar nessa posição. Então, faz um Romberg modificado e acrescenta esse com o paciente em cima de um colchonete, ou em cima de uma almofada mole, ou em cima do bozu, para completar. Então, você tem ele na superfície estável e instável. O próximo que a gente tem é o cutucão do externo, que é um dos testes que a gente precisa utilizar para avaliação, para classificar o paciente com Parkinson. Esse teste, ele avalia o equilíbrio do paciente posteriormente. Se você estiver sozinho, você vai colocar o paciente na frente da maca, porque se você empurrar ele para trás, ele cair, pelo menos a maca está atrás. Se você quiser, você pode ficar por trás do paciente, põe sua mão na frente do externo dele e empurra ele na sua direção, porque se ele precisar de ajuda, você está atrás. O ideal é fazer esse teste com 2 pessoas. Uma pessoa vai ficar atrás do paciente e você, que é o avaliador, vai dar um cutucão externo na direção posterior.
Então, qual que é o resultado? Depende de como que a pessoa vai se equilibrar depois do desequilíbrio. Se a pessoa der menos de 2 passos e recobrar o equilíbrio, o teste é normal. Se o paciente der 2 a 4 passos, é desequilíbrio moderado. Agora, se ele der mais de 4 passos, ou precisar segurar, ou precisar de ajuda de alguém, é um desequilíbrio grave e grande risco de queda posterior. Próximo, alcance funcional, que pode ser para frente, para os lados ou para trás. Coloquei para vocês aqui a tabelinha. Você deve orientar o paciente a colocar os pés no chão, não movimentar os pés, e ele deve tentar alcançar o máximo possível. Se você mostra uma vez como é que é, e ele em tentativas, você vai anotar que ele conseguiu alcançar mais longe. Não pode girar o corpo, então você pede o paciente para alcançar com os 2 braços. Para frente, para o idoso, ele deve alcançar no mínimo 15 centímetros. Então, ele vai ficar em pezinho, coloca os 2 braços para frente, você marca na parede onde ele encostou. Aí você pede ele para ir para frente com os braços o máximo que ele conseguir sem mexer o pé. E marca o máximo que ele conseguiu e vê a diferença. Então, o ideal é que seja pelo menos 15 centímetros. E tem também o alcance para trás e para os 2 lados, que eu coloquei para vocês aqui também a tabelinha das medidas, tá? Com a média. Depois a gente tem os testes de equilíbrio dinâmico e os testes de equilíbrio funcional, que eu vou deixar para a próxima aula, mas que já postei tudo para vocês, ok? E aí, alguma dúvida? Alguma observação?